Você já se perguntou por que alguns bebês mamam bem e outros não? Ou por que algumas crianças têm dificuldade para mastigar, para deglutir, para falar e ninguém percebeu antes? E tem mais. Será que tudo isso tem relação com o crescimento da face, do sorriso, da autoestima? Se essas perguntas interessaram em você, fique aqui, porque tem mais. Eu sou Aparecida Carvalho, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, atuo na profissão há 44 anos e hoje nós temos uma convidada especial, brilhante, que eu sou muito fã, a doutora Juliana. A doutora Juliana Fernandes, ela é formada pela UFMA, fez mestrado em Cariologia na Unicamp e doutorado em Saúde Coletiva pela UFMA. Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Pida. A doutora Juliana vive o dia a dia nos primeiros sinais que o bebê e a criança apresentam e que a maioria dos pais não sabem interpretar. Então, hoje a nossa conversa é sobre como a odontopediatria e a ortopedia funcional dos maxilares se conectam para transformar o futuro da criança desde os primeiros dias de vida. Então, vamos começar ouvindo a doutora falar sobre o tema que muitos nunca ouviram falar. Por que o pré-natal odontológico é tão importante? O que você vê na prática que a maioria das mães desconhece? Veja, Pida, o pré-natal realmente é um momento único na vida da mulher, né? E tem, assim, um papel extremamente importante na saúde da criança. Primeiro que a mãe ela vai ser a multiplicadora de saúde daquele filho, ela vai ser o maior exemplo. E é um momento que a gente tem de muito ganho em relação à saúde bucal, porque a mãe está muito receptiva a novos conhecimentos. Então a gente consegue orientá-la, por exemplo, com relação à importância da alimentação, a gente consegue orientar sobre a pega correta no peito, a gente consegue orientar sobre possíveis alterações, os dentes natais e neonatais, para que não aconteça e ela se assuste com aquele momento. Então, tem vários pontos que a gente consegue orientar e chamar a atenção daquela mãe para que ela tenha uma saúde bucal ok, porque a gente trabalha com a saúde bucal materna também durante esse período, o que é muito importante, inclusive para o parto. Há trabalhos que mostram, de fato, a relação, por exemplo, do parto prematuro ou antes das 37 semanas gestacionais, com inflamações no periodonto, que é aquela inflamação na gengiva, e que às vezes as pessoas não se dão conta. Às vezes um dente que está ali com problema endodôntico também pode liberar citocinas, que são células inflamatórias e que também podem interferir no parto. E a gente sabe que o parto é muito importante, esse momento do parto. A gente sabe, por exemplo, que crianças que nascem pré-termo, ou seja, antes das 37 semanas gestacionais, elas têm um ganho de cálcio inferior a uma criança que é termo. Então, ela pode, por exemplo, ser mais propícia a alterações de desenvolvimento de esmalte, a o que a gente chama de DDE. Né? E às vezes acontece e a mãe não sabe por quê, mas isso vem desde o período pré-natal. Isso aí a gente consegue orientar, inclusive com associação com outros médicos, né? No sentido de fortalecer esse sistema como um todo, né? Porque a gente é integral, né? A gente não é parte, a gente é um todo. Então, reforçar, por exemplo, o uso de macro e micronutrientes, enfim, a vitamina D, que é extremamente importante para a formação dental. Então, essas orientações todas, que às vezes passa despercebido, mas pode fazer grande diferença para a saúde da criança nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida. E vocês orientam a mãe a respeito da alimentação dessa criança depois, quando já tiver passado o período de amamentação, da importância dos alimentos duros? Sim, a gente primeiro foca muito na Da mãe. amamentação, porque ela é de fato extremamente importante por vários fatores.
para o crescimento da face, para o desenvolvimento, para a postura lingual. Então, tem uma série de ganhos com a amamentação, não só o nutricional, imunológico, e a gente sabe que o quanto é relevante, inclusive cognitivo, né? Hoje tem É. vários trabalhos que mostram a importância da amamentação, inclusive na cognição. Mas quando chega naquele momento de introdução alimentar, quando a gente chega ali por volta dos 6 meses, a gente sua um pouquinho hoje com essas orientações com as mães, no sentido de que elas às vezes ficam preocupadas, né, com a introdução, principalmente dos sólidos, como você falou, mas que é extremamente importante para o fortalecimento da musculatura, para fortalecer e para maturar o processo até de deglutição, que vai ajudar em outros fatores, como a fala, a própria respiração. Então a gente força, a gente orienta, a gente estimula, na verdade, esse repasse, né, de uma mais pastosa, primeiro líquida mais pastosa e depois essa mais sólida, né? Extremamente importante. Maravilha. E muita gente fala dos primeiros 1000 dias, mas o que realmente acontece nesse período que pode impactar o futuro? Por que esse tempo é decisivo para a saúde bucal, respiratória e funcional da criança? Veja, esses primeiros 1000 dias, que hoje tem sido muito trabalhado na comunidade científica, é parte de uma teoria, que é a teoria do desenvolvimento da origem das doenças. A gente sabe hoje muito claramente que todos os eventos que comportam esses primeiros 1000 dias, que vai desde a concepção até o segundo ano de vida, 24 meses, eles são extremamente relevantes para como vai haver essa modulação. A gente fala isso de epigenética, porque nós temos uma carga genética, mas ela pode ser modulada por fatores comportamentais. E aí, esses primeiros 1000 dias vão ser decisivos, tanto para a saúde bucal da criança, como isso vai ter de desfechos positivos para a saúde, como também para a saúde sistêmica. A gente sabe, por exemplo, que algumas alterações que acontecem nesse período pode, por exemplo, estar associada a doenças cardiovasculares, doenças de ordem metabólica. Então, é extremamente importante os eventos que comportam esses primeiros 1000 dias. Maravilha. E a amamentação ainda gera dúvidas para muitos pais, mas afinal, ela realmente influencia no desenvolvimento da face e da mordida? O que você observa nos bebês que mamam bem e nos que têm dificuldade? Então, a amamentação ela faz toda a diferença, né? A pega no seio materno e na mamadeira é completamente diferente, né? Uma criança que ela faz a sucção no seio materno, a mandíbula, que é esse osso inferior da face, ele faz uma movimentação de protrusão e retrusão. Então, isso estimula o desenvolvimento da mandíbula, né? O que não acontece com a amamentação com mamadeira, né? O reforço muscular é completamente diferente. Os músculos que são acionados na amamentação, como o temporal, como o masseter, eles têm uma função e uma carga completamente diferente do que acontece na mamadeira, onde o bucinador, que é esse músculo aqui mais próximo do lábio, ele é mais exigido. E isso faz toda a diferença, tanto no desenvolvimento quanto nas funções de deglutição, de fala. Então, é tão importante a gente estimular, de fato, a amamentação no seio materno. E a própria língua, né? Na amamentação, ela trabalha fazendo ordenha. Na mamadeira, É tudo muito passivo, é né? verdade. Quando você recebe um bebê, quais os sinais de desenvolvimento craniofacial que imediatamente chamam a sua atenção? Veja, quando a gente recebe um bebê, a gente observa vários fatores. A postura, inclusive, dessa região cervical, a gente observa possíveis simetrias, a gente observa até o tônus muscular, a gente observa, e precisa observar. E a gente consegue correlacionar isso com esse desenvolvimento, se ele está sendo de forma harmônica, se de fato está acontecendo de uma maneira coerente com o que a gente espera, ou está se desviando, né? Então a gente chama atenção para alguns fatores, para a mãe, e a gente com certeza precisa do nosso ortodontista, ortopedista craniofacial para nos auxiliar nesse processo. Eu percebo que as crianças nascem com pouco queixinho, né?
bem Sim, retruída a sim. mandíbula. E com a aumentação, isso vai sendo Sim, estimulado. vai sendo estimulado. É, É uma das coisas que a gente de fato olha muito, né? E a gente sabe que tem períodos muito propícios para começar a atuar e a gente tem que ficar atento para não perder o time do tratamento. E as pessoas às vezes se enganam, que acham que criança é muito pequena, a gente não tem a possibilidade de intervenção precoce, e aí a gente perde muito de tratamento nisso, né? exatamente. No seu olhar clínico, quais são os sinais silenciosos na boca, na língua, na sucção, que acendem um alerta de possível disfunção? Olha, quando a criança é bem pequena, porque assim, o nosso foco de fato são as funções, né? E é o que a gente consegue melhor interpretar nesse primeiro momento de vida. Mas durante os primeiros meses, a amamentação de fato nos chama muita atenção. Então, uma criança, por exemplo, que tem dificuldade, a gente vê aquelas covinhas durante a amamentação, a gente vê um choro, às vezes muita baba. Isso nos mostra que está havendo alguma disfunção ali durante aquele processo de sucção, quando a gente está tratando do início da mastigação, do processo de mastigação. Às vezes as crianças até mordem a língua, fica com a língua e a mucosa mordiscada, às vezes por conta dessas alterações. Muito interessante. Tem algo que eu sempre repito: quanto mais cedo, mais leve o tratamento. Na sua prática, até que ponto a intervenção precoce evita tratamentos complexos no futuro? Ai, assim, de diversas formas e extremamente importante. Como eu falei ainda há pouco, a gente tem momentos muito oportunos para atuar. Quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento da face, a maxila, a gente tem uma sutura ali no meio, né? Existe um osso inicialmente par. E aí a gente tem uma possibilidade boa de intervenção e de expansão daquele osso. Mas que se a gente perde o time, se a gente perde o momento, aquela sutura consolida e você perde um bom momento de intervenção. Exatamente, E aí exatamente. você precisa mais tarde de lançar mão de procedimentos mais complexos e às vezes mais dolorosos, né? Mais Que poderiam ser invasivos, é evitados. verdade. Nós sempre conversamos sobre isso, mas quero que as pessoas ouçam. Como você enxerga essa parceria entre odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares? E por que trabalhar separadamente não faz sentido? Ah, não, não, não faz sentido. Primeiro que a gente ama as nossas parcerias. Verdade. E, de fato, a gente precisa trabalhar, porque a gente pensa junto, estuda os casos juntos, as expertises de um profissional, elas são mais apuradas para um olhar e a gente tem um outro olhar, e soma muito, né? Como eu falei no início, o ser humano ele precisa ser visto de forma integral, a gente fala isso de visão holística. E se a gente trabalha sozinho, a gente perde muito e o paciente perde muito também. Também, também. E no consultório, existem sinais que você olha e pensa: isso aqui não dá para esperar. Ah, sim. A gente observa isso claramente, eu falei ainda há pouco, né? Então, você observa um paciente ali que está sofrendo com algumas situações. A gente tem, eu, por exemplo, atendi um paciente recente que ele, assim, nossa, chateado com a estética. Às vezes a gente pensa que a criança não se lamenta, né? Não se Lamento. compara e não sofre. Hoje o bullying está muito em alta, né? Então, você pega, às vezes, pacientes com uma mordida aberta, uma mordida que chama a atenção às vezes do coleguinha, né? E aí aponta e vira motivo de chacota A- entre as vezes, né? Apelido, É, né? e apelido, e assim, a gente às vezes não, e às vezes os pais acham, ai não, mas está muito novo para intervir. Nossa, essa criança vai ficar sofrendo isso sem necessidade durante um tempo, e às vezes levando um sentimento de dor e depreciação que pode afetar, inclusive, a qualidade de Exatamente, vida, né? E o psicológico da criança. exatamente. O tratamento precoce, ele precisa ser aceito pelos pais, Sim, né? sim. Você percebe hoje os pais mais abertos para a compreensão da importância do diagnóstico precoce? Ou ainda existe muita dúvida e resistência? Veja, apesar
do volume de informação das redes sociais e da internet e das inteligências artificiais como um todo, mas a gente percebe sim que ainda há um pouco de resistência, por isso que eu acho tão oportuno essa temática hoje, a gente conversar sobre isso, Exatamente. para conduzir de fato para um bom entendimento pautado na ciência e na nossa prática clínica, que aponta de fato para isso. Exatamente. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com ortopedia funcional, as crianças só iam colocar aparelho lá dos 12 anos, e a gente falava de começar a colocar aparelho móvel aos 6. E muitos pais ficavam assim chocados, mas aos 6. E hoje eu indico uma avaliação aos 3, quando a gente quer trabalhar a base do crânio, né? Então, mas nós estamos indicando mais cedo para facilitar as Sim, coisas, sim, para trabalharmos junto com o crescimento, né? sim. Se você pudesse dar 3 orientações simples, claras e salvadoras para os pais favorecerem um crescimento saudável desde o nascimento, quais seriam? Eu diria, não deixem de amamentar os seus filhos. A gente sabe que tem situações que a gente precisa Sim. ponderar, mas não deixem de amamentar no seio materno os seus filhos. Estimulem a mastigação, porque de fato ela é muito importante. E estimulem hábitos saudáveis, né, Prida? Exatamente. Eu acho que, de forma geral, eu acho que seria isso, né? Seria isso, seria isso. Nós estávamos conversando com a fonoaudióloga sobre a história de comer na frente da televisão, né? Sim, isso é um problema. Então, a gente precisa reforçar que isso não dá certo, Não. né? E também comida dura, e amamentação, e mastigação. Engraçado você falou isso, eu lembrei que, inclusive, até para harmonia da face, né? A gente pode gerar assimetrias desnecessárias com Exatamente. uma mordida, uma mastigação indevida, né? E para a mãe que nos escuta agora, qual é o primeiro passo para identificar precocemente que o filho precisa de uma avaliação ortopédica funcional? Veja, eu acho que, como eu falei no início, o que mais nos conduz ao tratamento é de fato a função, né? A gente, por exemplo, vou fazer um adendo com relação, por exemplo, à anquiloglossia, que é a língua presa, né? O freio lingual encurtado. E às vezes a gente fica, eu como clínica, às vezes a gente pondera para fazer intervenção, às vezes desnecessárias, né? Mas o que de fato determina, às vezes, uma intervenção é a função. Então, você não pode deixar, por exemplo, uma criança perder peso por uma alteração que pode ser facilmente resolvida. Exatamente. Então, a função, ela é de fato determinante. Então, uma criança que está com problemas de deglutição, uma criança que respira pela boca, que tem um sono prejudicado, que tem, portanto, uma cognição prejudicada. Então, isso aponta para a necessidade urgente de tratamento. Exatamente. Então, a função, de fato, ela é determinante para a busca do tratamento. Exatamente. Se a criança não consegue mastigar direito, porque os arcos maxila e mandíbula não encaixam bem, Sim. precisa procurar ajuda, não aguardar, né? Por fim, que mensagem você deixaria para os profissionais que ainda não conhecem a potência dessa parceria odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares? O que eles precisam enxergar para transformar seus resultados? Eu acho que eles precisam enxergar o paciente, né? Porque, de fato, a gente precisa trabalhar de mãos dadas, né? A gente tem que saber entregar o melhor. E se o melhor são essas parcerias, você de fato conseguir entender que o desenvolvimento pode ser conduzido e aprimorado e melhorado, por que não lançar mão, né? É de fato uma questão de entregar o melhor, né? Com amor, com dedicação e com responsabilidade para o seu paciente. Exatamente. Doutora Juliana, muito obrigada. Eu não falei com vocês que ela era brilhante? Você trouxe clareza, ciência, sensibilidade para as mães que estão nos escutando. Foi um prazer, Vida.
E essa importância do desenvolvimento infantil, da gente não perder o time, né? Sim, Ah, não, o ano que vem eu trato, o ano que vem eu olho. E a criança está crescendo e muita coisa acontecendo, né? sim. Primar pela qualidade de vida, né? É, a odontopediatria e a ortopedia funcional têm que andar de ladinho, uma do lado da outra, de dedinho, de dedinho. De dedinho. Então, você que aproveitou a nossa conversa hoje com a doutora Juliana, não perca o próximo episódio. Nós traremos outra brilhante profissional para conversar com você. Me segue para mais.